Estamos de volta, alunos, com a disciplina de História e vamos falar hoje sobre imigrantes. Lá na página 227 do nosso livro, daremos início a esse estudo e eu quero dizer para vocês que imigrante é quando uma pessoa ela sai do seu lugar de origem, de onde nasceu, e vai para um outro país, às vezes em busca de uma vida melhor, de um emprego, às vezes vai sozinha, às vezes vai com a família. E mediante a isso nós vamos aprender sobre diversidades culturais e as contribuições que os imigrantes deixaram para nós. Então vamos iniciar com os portugueses. Nós aprendemos em estudos anteriores que os portugueses eles fundaram as primeiras cidades aqui no nosso Brasil, no nosso território. E eles são considerados os principais formadores de nossa sociedade, junto com os indígenas e os africanos. As heranças deixadas por eles foram a língua portuguesa, a arquitetura das igrejas, como a da cidade de Paraty, a culinária, o famoso bacalhau, bolinhos de bacalhau, as festas e as artes. Já os alemães, depois dos portugueses, eles foram os primeiros imigrantes a chegarem no Brasil. Fundaram colônias, onde é hoje a cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Outras cidades em Santa Catarina, como Blumenau, Joinville. Eles preservam até hoje a tradição alemã nesses locais, como arquitetura, culinária, festas. O famoso bolo Cuca, que é de origem alemã. Já os italianos, eles chegaram ao Brasil em 1870 e 10 anos depois eles foram trabalhar em fazendas de café, mas foram para lá tendo um sonho de serem donos desta terra. Depois eles foram trabalhar em fábricas no Rio de Janeiro e em São Paulo, em Porto Alegre também. Com eles, nós aprendemos a comer polenta, massas, pizzas, macarrão. E uma curiosidade também, uma curiosidade bem legal. A palavra espaguete é de origem italiana, vocês sabiam? Então, já os japoneses, eles fugiram do desemprego em seu país, né? E vieram para o Brasil em busca de emprego. E foram trabalhar em fazendas de café. Depois, eles foram para São Paulo e se estabeleceram lá. Eles se estabeleceram lá em São Paulo e numa região onde é localizado o bairro da Liberdade. Eles tiveram dificuldades na alimentação e na língua, né, na língua portuguesa. Eles tiveram dificuldade em se adaptarem. Bom, os pratos trazidos por eles, né, são o sushi e o sashimi, que são oferecidos em alguns restaurantes aqui brasileiros. E uma curiosidade também, eles trouxeram a brincadeira pedra, papel, tesoura, que é muito utilizado por nós, né, pelas crianças. Pedra, papel, tesoura. Então, essa é a curiosidade. Já os árabes, eles se estabeleceram em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Rio Grande do Sul e Maranhão. Trabalharam como comerciantes, tá? Seus pratos típicos são quibe, esfirra, grão de bico. E as palavras que falamos hoje em dia, que são de origem árabe, são azeite, açúcar e algodão. Em Mesquita, localizada em Foz do Iguaçu, Paraná, é a cidade com maior comunidade muçulmana no país. Temos também em São Paulo o Hospital Sírio-Libanês,
esse hospital foi oferecido como apoio para os árabes, tá? Para a comunidade muçulmana. E ele fica localizado em São Paulo. Bem, esses imigrantes, né, eles vieram para o Brasil, foram chegando aos poucos em busca de melhorias. Eles foram se estabelecendo em vários estados, tá, no Brasil, e foram trabalhando, foram crescendo e foram deixando para nós as suas contribuições dentro das culinárias, das festas, língua e outros mais, né? Palavras que utilizamos até hoje. Bom, isso tudo, né, chamamos de diversidade cultural e suas contribuições. Eu vou deixar aqui para vocês, anotado na tela, as atividades para serem realizadas em casa, no livro e nas fichas. Beijo, boa atividade!